Sábio, justo e amoroso como Deus é, ele estabeleceu lei para regular a saúde de relacionamento de seus filhos e de sua conduta diante de ele. Leis que existem para proibir liberdade saudável, mas assim é para ampliar seu significado e explicar seu sentido. No Antigo Testamento, o povo de nação de Israel foi dado diversas leis, onde é que alguns cumpriam até a morte de Cristo e outros perderam seu valor para até dia de hoje. Para todos nós que do crescer cidadão de pátria celestial e viver para sempre com Cristo, tem que ter regras e leis que te guiam para chegar lá. É por isso que foi estabelecido lei de liberdade. Será que tudo lei é igual? Quantos tipos de leis que tem na Bíblia? Será que tudo leis foi abolido na cruz? Devem deixar que a própria Bíblia responder. Alô, meus povos, meu nome é Marcos da Rosa. Se é a primeira vez que você encontra com esse canal, bem-vindo para esse canal Bíblia Aberto. Se você está assistindo esse vídeo no nosso canal de YouTube, lembra que debaixo da inscrição de vídeo, você pode encontrar com tudo versos bíblicos, tanto na português e também na inglês, onde é que você pode comparar todos os versos bíblicos com o próprio Bíblia na casa. Para modo a não nunca crer que nós acreditamos na mim, mas assim que nós acreditando no que está escrito, para modo a nós, nosso canal Bíblia Aberto, a nós nunca estaria por dar nossa opinião própria, mas assim a nós é por dar nossas respostas de acordo com o que está escrito na própria palavra de Deus. O estudo de hoje é leis na Bíblia. Quantos tipos de leis que você encontra na Bíblia? Bíblia, você encontra 4 tipos de leis. Primeiro, você tem leis civis, que está no livro de Êxodo, capítulo 21 e capítulo 22, que são leis de proteção para governar a nação de Israel. Depois, a Bíblia está falando sobre leis cerimoniais, que está no livro de Levítico, capítulo 1 até capítulo 4, que são leis que envolvem sacrifícios e ofertas de animais específicas para santuário. Esses sacrifícios e cerimônias que era praticar no santuário te apontava para a morte de Jesus Cristo na cruz, e essa lei foi anulada com a morte de Cristo. Depois a Bíblia está falando de leis de saúde, que está no livro de Levítico capítulo 11, que são leis para felicidade e para preservar bem-estar de ser humano. Também a Bíblia está falando de lei moral. Ela está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3 até versículo 17, que é chamado de lei de Deus, que te expressa o caráter de Deus, que é mais conhecido como lei de 10 mandamentos, na qual que ele foi escrito para o próprio dedo de Deus, na 2 tábuas de pedra. E enquanto que lei cerimonial, lei de saúde e lei civil foi escrito para Moisés. Agora, lei cerimonial estava relacionada com o santuário. Agora, como é que era santuário? Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o santo dos santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca de aliança, totalmente coberto de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as 2 tábuas da aliança, e sobre ela os querubins da glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. O santuário era composto de 2 partes, Santo e Santíssimo. Pátio era reservado para o povo e todo esse ritual de santuário era administrado para lei cerimonial. Agora, se você quer saber mais detalhes sobre como era o serviço de santuário, é só ir no nosso canal do YouTube e procura esse vídeo de título Santuário de Deus. Com a morte de Cristo, o que aconteceu com a lei cerimonial? Ora, visto que a lei, ou seja, a lei cerimonial, tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano,
perpetuamente eles ofereceram. Fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente e cravando-o na cruz. A morte de Cristo, lei cerimonial que continua em vigor, mas assim ele foi cancelado. A Bíblia está ensinando claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz. Agora, o que aconteceu com a lei moral, que é mais conhecido como lei de 10 mandamentos? Na Mateus capítulo 5, versículo 17, ele fala: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, ou seja, anular ou cancelar, mas sim vim para cumprir. O próprio Jesus fala: para o que pensamos ele bem desfazer ou terminar com a lei moral ou lei de Deus, mas assim ele bem coloca a lei de Deus ou lei de ser pai na prática, não para desobedecer, mas sim ser obediente à própria lei de moral, ou seja, lei de Deus. Agora, qual é que foi a atitude de Jesus com a lei moral, ou seja, lei de 10 mandamentos? Se guardares os meus mandamentos, ou seja, lei moral, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Jesus falou bem, guarda a lei de ser pai, que é a lei moral, e não a lei cerimonial, que é a lei de Moisés. Ele falou a ele guarda a lei de Deus, ele bem conservar e ele bem dá continuidade de lei de ser pai. Será que somente tem fé em Jesus Cristo está anulando nossa obrigação de obedecer a lei de 10 mandamentos? Apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 31, aí ele está fazendo uma pergunta e ele mesmo está dando resposta. Ele pergunta assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Ou seja, a lei moral? Ele responde: não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei, ou seja, a lei moral. Somente tem fé em Jesus Cristo de forma alguma, e isso que está dando obrigação de anular obediência na lei de 10 mandamentos, mas sim a nós dever reconhecer ou aprovar a lei de Deus. Agora, o que é que Jesus está espera de seus seguidores? Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, ou seja, a lei moral, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos não são penosos. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, ou seja, a lei moral, porque isto é o dever, ou seja, obrigação de todo homem. De acordo com a Bíblia, Deus espera que nós devemos temer Deus e guardar seu mandamento, para modo isso é obrigação ou responsabilidade de todo homem. Esse mandamento é que é pesado ou é que é difícil de ser guardado. Qual é que é o benefício na obediência de mandamento de Deus? A lei, ou seja, lei moral do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor, ou seja, a lei moral, é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor, ou seja, a lei moral, são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor, ou seja, a lei moral, é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro,
mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. É muito interessante que no livro de Salmos, Davi usa vários termos ou nomes sobre a lei de Deus, ou sobre a lei moral. Ele chama lei moral de a lei, ele chama de o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor. Tem sua recompensa quando que nós ser obedientes para o mandamento de Deus, para modo isso de trazer alegria, paz e restauração. Obediência para a lei de Deus, a ela é a causa de salvação. Obediência à lei de Deus, a ela é resultado de salvação. Não nunca está guardando a lei para ser salvo, mas sim está guardando a lei para modo a nós de estar salvo na Cristo Jesus. Quando que uma pessoa está com Cristo, ela está recebendo poder de Deus para ser fiel, e tudo que ela está fazendo é tudo por amor a Deus, incluindo 10 mandamentos. E próprio Jesus falou: se me amais, guardareis os meus mandamentos, ou seja, guardareis a lei moral. Para a recapitulação de estudo de hoje, a nós vamos aprender que existe 4 tipos de lei na Bíblia. Tem lei civil que governa a nação de Israel, lei de saúde para preservar o bem-estar do ser humano, lei cerimonial que era lei de sacrifícios e cerimônias que apontava para a morte de Cristo na cruz, e essa lei foi anulada com a morte de Cristo. Depois tem lei moral, que é 10 mandamentos que reflete o caráter de Deus. Lei civil, lei cerimonial, lei de saúde, tudo essa lei foi escrito para a lei de Moisés, mas lei moral foi escrito para o próprio dedo de Deus na 2 tábuas de pedra. Lei cerimonial perdeu valor até a morte de Cristo, enquanto que lei civil, lei de saúde, continua até hoje. Jesus guarda 10 mandamentos. Feca anula a lei, mas assim confirma a guardar mandamento. Obediência é resultado de salvação e não causa de salvação. Qual é que é o compromisso de fé? Será que volta a aceitar que lei cravada na cruz é lei cerimonial e não lei moral? Será que volta a acreditar que Jesus está guiado para poder conhecer toda a verdade? Será que volta a partir de hoje guardar a lei de 10 mandamentos? Você acredita ou não? Verdade é verdade.